alunos! Bem-vindos à unidade 1 da disciplina de Psicologia da Educação. Para darmos início a essa disciplina, nós buscaremos compreender a psicologia, seus conceitos e o processo histórico dessa disciplina. Então, para iniciarmos, é importante nós conhecermos, principalmente no que diz respeito à origem da disciplina e o reconhecimento da psicologia como ciência, pois nem sempre a psicologia foi vista como ciência. Sabemos que somente no final do século XIX e início do século XX é que ela vem a ser reconhecida de tal forma, e quando foi percebida sua contribuição em diversas áreas, entre elas a educação. De acordo com Bock, a ciência compõe-se de um apanhado de conhecimentos sobre fatos e aspectos da realidade, expresso por uma língua precisa e rigorosa. Esse conjunto de conhecimentos acumulados deve ser obtido de maneira programada, sistemática e controlada, para que haja possibilidade de verificação de sua validade. Além disso, a ciência busca também objetividade, sendo que suas teorias devem ser passíveis de comprovação e isentas de emoção para assim serem válidas para todos. De maneira bastante simplificada, essas são as condições exigidas para que as áreas de conhecimento sejam consideradas ciências. Essas características, elencadas acima, oferecem à ciência uma continuidade, isto é, um novo conhecimento que é produzido a partir de algo previamente desenvolvido. Dessa maneira, nós podemos dizer que a ciência é um processo utilizando-se sempre dos acúmulos de conhecimentos anteriores. Então, até este momento, nós vimos o conceito de ciência para entendermos em que momento a disciplina de psicologia se transformou enquanto ciência. Mas aí nós perguntamos, qual é o objeto de estudo da psicologia? Quando falamos de ciência, é necessário que se defina um objeto de estudo, além de um método, a partir do qual se estudará este objeto. Para a psicologia, o objeto a ser estudado é bastante abrangente, porque envolve o ser humano, seu comportamento, suas relações, seu desenvolvimento. Essa diversidade de objetos de estudo da psicologia pode ser explicada pela sua criação recente como ciência, a qual já falamos que é datada do final do século XIX. Um grande marco em sua história é a criação do Laboratório de Psicologia na Universidade de Leipzig, na Alemanha, por Wilhelm Wundt, que é considerado o pai da psicologia moderna, uma vez que ele seguiu critérios para alçar à psicologia um status de ciências. No entanto, esse status de ciências, mencionado anteriormente, passou e vem passando por muitas mudanças. E por que isso acontece? Ele se relaciona intrinsecamente com a maneira que nós pensamos quem é esse ser humano. Ao longo da história, temos alguns períodos em que o homem foi sendo visto de maneira distinta, segundo Bock. Primeiramente, o homem natural, que na visão de Rousseau ele era puro em sua essência, mas que com o passar do tempo a sociedade e os valores foram sendo corrompidos. Depois o homem isolado, que na perspectiva de Le Bon já nasce com o instinto gregário. O que seria isso? Uma tendência inata à vida em grupo. E depois o homem abstrato como um ser ahistórico, que já nasce com características definidas. Então, para Bock e Guimarães, o ser humano é um ser determinado pelas condições históricas sociais que o cercam. Não se pode deslocá-lo de suas condições de vida, passadas e presentes, de onde ele vive, como vive, sem contextualizá-lo. Portanto, a psicologia é a ciência que estuda os diversos homens concebidos pelo conjunto social. Terminando esse sucinto percurso, fica a pergunta: qual seria então o objeto da psicologia, já que a priori nós falamos que seria o ser humano? A resposta que nós chegamos é que o objeto de estudo da psicologia é o fenômeno psicológico, que se refere aos processos internos do indivíduo. Esse fenômeno ele pode ser visto de várias maneiras, de acordo com o olhar que nós temos em relação ao ser humano. Ele também pode diferir em função da teoria psicológica utilizada, que nós veremos nas unidades posteriores.
Como, por exemplo, para o behaviorismo, objeto de estudo é o comportamento humano. Já para a psicanálise, o interesse se concentra nos processos inconscientes. Então, considerando essa dificuldade na conceituação única do objeto de estudo da psicologia, optamos pela seguinte definição: a identidade da psicologia é o que a diferencia dos demais ramos das ciências humanas e que pode ser obtida considerando que cada um desses ramos enfoca o homem de maneira particular. É uma citação de Bock. Essa mesma autora ela fala bastante sobre a subjetividade. O que seria essa subjetividade? É a síntese singular e individual que cada um de nós vai construindo conforme nós vamos nos desenvolvendo e vivenciando as experiências da vida social e cultural. Sendo assim, temos que a psicologia colabora com o estudo dessa subjetividade. E essa é a sua forma particular, específica de contribuição para a compreensão da totalidade humana, já que nós abordamos anteriormente que o ser humano é algo complexo, considerando o homem todas as suas expressões, as visíveis, os comportamentos, e as invisíveis, que seriam os sentimentos. Nesse sentido, as singularidades seriam respeitadas. Por que somos de determinada forma? O que nós somos? Esse homem inserido no mundo social e cultural, juntamente na sua relação com suas experiências pessoais, que possibilitam a construção de um mundo interior. Nós, de alguma forma, atribuímos sentido a essas experiências e vamos sendo constituídos a cada dia. Esse movimento se constrói aos poucos e é ativo na sua construção, tanto que ao mesmo tempo que nós vamos modificando o mundo, nós nos modificamos através dele. Aqui eu gostaria de destacar sobre essa questão da modificação um trecho da grande obra Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, que diz o seguinte: o importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam e desafinam. E o autor coloca isso no sentido de mostrar realmente que o ser humano é dinâmico, assim como a sociedade, o meio que ele vive, ele também é dinâmico e vai se modificando. Mas voltando na questão da psicologia como uma disciplina científica, é importante nós ressaltarmos que ela é uma disciplina ainda considerada nova. Os primeiros métodos desenvolvidos por essa nova ciência pautavam-se em técnicas que buscavam a compreensão das características essenciais dos fenômenos psicológicos, para que pudessem ser generalizados para todos os indivíduos, mesmo sem considerar as características socioculturais destes. Entretanto, como aponta Figueiredo, a psicologia já nasceu uma ciência social, já que para o seu surgimento foi necessário o que o autor chama de ruína do sujeito. O que significa isso? Na verdade, é que a individualidade deixa de ser importante. Apesar dessa condição social na qual a psicologia se instalou como ciência, sua atuação ao longo do tempo preocupou-se com a mensuração e observação do fenômeno psicológico e buscou o desenvolvimento de técnicas mais voltadas a uma pseudo-individualidade. No Brasil, com o crescimento da profissão, outras áreas de atuação foram surgindo, como foi o caso da inserção da psicologia na área educacional. Inicialmente, por experiências de cursos de psicologia em São Paulo e Rio de Janeiro, as formações foram desenvolvendo novas práticas, mais voltadas às necessidades das realidades nas quais estavam inseridas, aparecendo as atuações nas áreas escolar, organizacional e do trabalho, e mais recente na psicologia social. No Brasil, a psicologia se estabeleceu enquanto profissão através da regulamentação da Lei 4.119 de 1962. Quanto às áreas de atuação, podemos mencionar psicologia clínica, psicologia escolar e educacional, a psicologia do trabalho e institucional e a psicologia comunitária. A ênfase, no nosso caso, nessa disciplina é na área educacional.
Agora era importante pensar quais as contribuições da psicologia para a formação dos professores. Por que ter essa disciplina na grade curricular? Então, a psicologia ela consolida-se como uma das disciplinas que ajuda o professor, no caso aqui o pedagogo, a desenvolver conhecimentos, habilidades, competências, atitudes e valores que auxiliem a construir saberes sobre o ensino, sobre a aprendizagem, sobre o desenvolvimento humano. Dessa forma, suas contribuições se dão no âmbito do professor desenvolver a capacidade de investigar a própria atividade, para a partir dessa investigação ele transformar a sua realidade num processo de construção de identidade como professor, pensando sempre, é claro, numa educação de qualidade. Os desafios colocados pelo cotidiano da sala de aula são disparadores sobre o pensar sobre a prática pedagógica. Sendo assim, o conhecimento dessas teorias psicológicas melhoram a compreensão e a explicação sobre os fenômenos educativos. No entanto, a teoria deve contribuir para essa experiência vivida em sala de aula, na medida em que passa a esclarecer a situação onde acontece. Assim, a teoria deve contribuir para a interpretação de dados que surgem da realidade deste cotidiano vivido e possibilitando uma transformação no mesmo. A construção de conhecimentos teóricos só é possível por meio dos conhecimentos práticos, por isso que teoria e prática se retroalimentam numa relação de reciprocidade. Então, a disciplina de psicologia nos cursos de formação docente pode ser entendida como um eixo muito importante na formação desse profissional. Por quê? Porque os conteúdos trabalhados focalizarão a ação pedagógica e a reflexão sobre essa prática numa tentativa de favorecer com isso o desenvolvimento e a aprendizagem do aluno. A psicologia pode ajudar o professor a pensar sobre os aspectos psicológicos dos sujeitos que participam das atividades educativas, concentrando-se tanto na aprendizagem quanto nas condições de ensino. O conceito de aprendizagem é central quando se pensa nas contribuições da psicologia para a educação e para a formação dos professores. Por quê? Porque é a aprendizagem que determina nosso pensamento, a linguagem, as motivações, as atitudes, entre outros aspectos. Há uma relação muito estreita entre aprendizagem e desenvolvimento. Vários autores discorrem sobre a questão do desenvolvimento, do comportamento, e esses autores serão trabalhados ao longo da disciplina nas outras unidades. Mas aqui vamos citar alguns deles, como por exemplo Piaget, Vygotsky, Freud, Skinner. De maneira geral, podemos dizer que as contribuições da psicologia para a formação docente se dão quando o trabalho do professor passa a ser entendido como um campo de conhecimento que produz indicativos para o processo de mudança, auxiliando no processo de situações educativas novas e colaborando para a resolução de problemas no contexto escolar. Tais problemas hoje se referem principalmente a situações vividas na relação professor-aluno, bem como de indisciplina, violência escolar. Sobre o tema relação professor-aluno, podemos dizer que nossa formação emocional básica se faz ao longo da nossa vida, principalmente na infância e na adolescência por meio da educação familiar, das experiências escolares e grupais. As relações afetivas que os alunos estabelecem com os outros, sejam eles alunos, professores, profissionais da educação, são de grande importância, pois as emoções constituem a base de todas as reações da pessoa frente à vida. Então, como dito acima, é na escola que as crianças e os adolescentes buscam experimentar e desenvolver suas necessidades afetivas. Sendo assim, a escola perpassa o espaço somente de conhecimento cognitivo e se transforma também num espaço de aprendizado emocional. Essas seriam as considerações sobre a primeira unidade. Qualquer dúvida, entre em contato com os tutores ou via Moodle. Bons estudos!